Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Obrigado pela sua sintonia no canal 55 HF, no 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/tvuplay. Já curtiu? Confira lá nossa programação, troque mensagens, troque informações. A interatividade é muito importante para nós. Hoje vou receber o professor Hélio Carraveta, que segunda-feira lança o livro Jogando com os Pés, Treinando com a Cabeça. O novo livro é o 6º livro de Hélio Carraveta. No primeiro e segundo bloco eu converso com o Luciano Alabarce, secretário municipal da Cultura. Vou começar conversando com ele sobre prefeitura nos bairros, mas com o Luciano a gente sempre tem outras conversas, porque afinal de contas ele já está rindo aqui do meu lado. Ele está rindo, dá uma geral lá, ele está rindo aqui do meu lado, está rindo aqui. Mas é isso, é assim, vamos lá. É porque a gente sabe como começa, não sabe como termina a conversa com o Luciano Alabarce. O 21h30 está entrando no ar, no oferecimento da Celulose Rio Grandense. Fique com a gente. Você não começou a rir? A anotação, a folha está em branco, tá? Eu sei como vai começar a conversa, eu não sei como termina a conversa, querido. Prazer te ter aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos. Mas tem alguma coisa combinada aqui? Absolutamente nada, assim que é bom. Se eu combinar, vai ser um desastre a conversa. Se a gente não combinar nada, aí vai rolar um papo legal. Isso seria aquelas... gags no teatro, quando não está combinado? As gags. Os cacos, as gags, é isso? Seria. Na abertura foi um caco, uma gag, assim, ninguém estava esperando te plugar e tal. Não, mas eu não funciono assim, eu sempre prefiro falar de improviso, sem ter nada combinado, fica mais espontâneo e eu olho no olho e aí eu sinto o que eu posso dizer, preciso dizer, gostaria de dizer. Mas é isso que eu gosto também, sabe? Por sinal, é o seguinte, não tem nada a ver com o nosso papo, das conversas. Os dias alguém me pegou e disse assim, suas entrevistas são muito conversas. E aí eu fiquei muito contente, porque uma das opções que a gente tinha de colocar o nome do programa era Conversa. E agora o Bial está usando da Globo. Eu assim, a gente devia ter usado, mas era o nome global, mas a gente não usou. Querido, Prefeitura nos bairros, que projeto é esse? O que vocês estão aprontando? É um projeto dos mais relevantes do governo Marquesan. Na verdade, a ideia é do próprio prefeito, não é? E qual é o ponto? O projeto ia se chamar Partiu Realidade, né? Que ele sempre diz assim, vocês têm que ir de encontro à vida real de Porto Alegre. É explícito o que ele quer dizer, que a gente tem uma vida relativamente confortável e que há camadas da população com uma vida muito mais difícil, muito mais dura, e que o papel da prefeitura é ir de encontro a essas durezas que a vida local apresenta com as suas características, né? E eu quero enfatizar o quanto este prefeito pensa nas crianças, nos pobres, nos desfavorecidos, em fragilidade social. Isso é real, isso não é propaganda, ninguém está fazendo propaganda política aqui, vote em mim, não é isso. Eu estou constatando, e dentro disso, o Prefeitura nos Bairros é uma das coisas mais visíveis dessa intenção dele. A tua preocupação em fazer esse aposto explicativo, assim, de quanto o prefeito pensa, é porque em algum momento as pessoas têm uma imagem elitizada, tanto de Marquesan quanto tua, em função da cultura, das pessoas que trabalham assim com cultura, e do Marquesan, porque o Marquesan não era aquele homem de andar na vila no dia a dia dele. Foi por isso esse aposto explicativo? Esse aposto explicativo vem de uma constatação. Tudo que acontece de ruim no mundo, em Porto Alegre, para um determinado tipo de pessoa, com uma determinada coloração partidária, é culpa do Marquesan, é culpa do prefeito. E não é.
Isso eu tenho realmente defendido em muitas ocasiões o prefeito e não o defendo por uma questão partidária, porque eu não tenho partido, todo mundo sabe, eu o defendo porque eu estou acompanhando este homem, o seu cotidiano enquanto prefeito, enquanto homem público. Ele tem intenções incríveis, ele é incrível. E claro, ser prefeito ou ser secretário, ser apresentador de televisão, pede escolhas. São as escolhas que a gente faz. A Prefeitura dos Bairros está nesse viés. Deixa eu voltar. Eu volto para a Prefeitura dos Bairros, mas deixa eu pegar esse gancho aí. Tu fez um artigo. Para quem não acompanha o dia a dia, colocou a tua credibilidade com o setor cultural de Porto Alegre, com teus amigos que ficaram pé da vida. Como é que o Luciano vai trabalhar? É o governo de um coxinha. É ou não é? É ou não é? Tu tem um passado de alta relevância para a cultura dessa cidade. Tu é organizador do Porto Alegre em Cena, de mais 1000 outras coisas. Mas assim, ó, tu tinha uma cara PT. Tinha, tá lá, estava estampado. Aí, surpreende todo mundo. Tu aceitou o convite. Já foi aquele... É divertido esse programa. Não, mas o Luciano, aí te surpreendeu mais ainda, querido. Tu escreveu um artigo que as pessoas ficaram assim, o Luciano, mas é o Luciano Alabarce mesmo, que era um artigo elogiando, parabenizando o prefeito. E as pessoas assim, tu não tem essa necessidade porque tu tem credibilidade. E tu faz esse gesto espontâneo. Quem te conhece sabe que é espontâneo. Né? Por que essa preocupação? Para defender alguém que é motivo de ataques exagerados e exacerbados. Veja bem, um artista, e eu no fundo é o que eu sou, um artista, eu sou diretor de teatro, minha área de linguagem é teatro, tem que aprender a conviver com críticas. Para mim nunca o problema é a crítica, aquela crítica embasada em fatos, claro, aquela crítica que ilumina o fato para outras leituras possíveis. Agora, não é o que acontece na política. Na política é uma crítica absolutamente predadora, destrutiva. Se você é adversário de um outro campo, não importa tuas intenções, teu passado, teu comportamento, teu comprometimento com a cidade. Você tem que ser desconstituído, tem que ser metralhado. E eu pactuo com isso, venha da onde for. Para mim, corrupção é corrupção, para mim, justiça é justiça, não me importa de que partido é uma pessoa, de que time de futebol ela torce, não importa o lado da pessoa, importa se ela está na vida pública, no coletivo, ela está se pautando por ações bacanas, relevantes, coletivas. E o prefeito está, então... Só um pouquinho. Para, Felipe. Deixa eu falar. Tá. Então, é isso que eu quero dizer, porque eu estou convivendo todos os dias com esse cara, eu estou vendo a sua honestidade em relação aos propósitos. A gente pode criticá-lo em relação aos seus métodos, como é que ele quer chegar, mas para contribuir, não para destruir. Porque ele não quer destruir nada. Tu nunca foi o tipo do cara estilingue, né? Mas hoje tu é vidraça. Tu nunca foi assim. Tu até pode ter tuas críticas dentro sempre de uma conotação. Eu acho que tu sempre respeitou muito isso tudo que tu falou. Olha, a crítica não tem que ser pessoal, né? A crítica pode ser o projeto, a crítica pode ser a forma, né? Sim. Mas agora tu também virou vidraça. Te surpreende isso? A forma como as pessoas hoje comentam os fatos, já agredindo. Aquela velha história dizendo a segunda frase é o fascista, é o FDP, não sei... De alguma forma te surpreende isso? Eu vivi há poucas semanas atrás, naquele dia da greve, uma experiência absolutamente inédita na minha vida. Eu estava lá no Paço, o prefeito tinha que dar uma palestra no Instituto dos Engenheiros, que ficava lá na Zona Sul. Como eu estava lá, me convidou se eu queria acompanhar no almoço, eu disse sim. Mas ele sai por onde ele costuma cotidianamente sair, pegar seu carro. Eu não, eu saí
E ele seguiu sua vida absolutamente normal, foi para lá. Ele foi num carro, tu foi no outro, é isso? Sim, sim. Tá. E eu saí para pegar o meu carro, saí pela porta principal da prefeitura, que o passo estava completamente preenchido por sindicalistas, professores, cidadãos que queriam protestar contra tudo, né? E aí abri a porta e senti aquela coisa absolutamente especial, afinada, era uma vaia absolutamente afinada e esplendorosa. E eu pensei um segundo para mim, mas quem será que essa gente está vaiando? Será que o prefeito veio atrás de mim? Será que ele precisa de carona? Sim. Juro que eu pensei isso. 3 segundos olhei assim. Passou tudo isso na minha cabeça. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém, tinha eu. Porque era só eu naquela escada que abria aquela porta, era para mim. A vaia, e aí 3 mulheres de dedo na minha cara, dizendo, você é secretário do Marquesano? Eu disse, sim, sou o secretário. E achei incrível ser vaiado. Eu que trabalho tanto por Porto Alegre, pela cultura da cidade. Teve algum espetáculo teu que foi tão vaiado quanto essa vaia que tu recebeu? Tu recebe muito aplauso. Teve algum espetáculo que o teatro veio abaixo eu e vaia? achei interessantíssimo. E vi, assim, uma expressão da irracionalidade humana, porque os homens são irracionais também. Eu não quero conviver com anjos, não é, seres alados. Eu vivo com os homens, nada do que é humano eu rejeito, a não ser crimes hediondos, né, ou que desrespeitem o outro. Mas, assim, se alguém discorda de mim politicamente, das minhas escolhas, meus amigos, não é? Muitos dizem assim, Luciano, para, tu me deixa nervoso quando tu defende a prefeitura. Porque eu imagino que teus amigos torçam por ti, mas também ficam com ela... Não, meus amigos de verdade gostam e torcem de mim. Claro. E vocês podem ter certeza, eu estou trabalhando para que Porto Alegre dê certo, para que saia dessa pasmaceira em que nós encontramos a prefeitura. Eu não estou minimamente arrependido de ter aceito o convite do prefeito. Pelo contrário, ele me abriu um leque de conhecimento que eu não tinha. Eu acho que no momento que as pessoas desarmadas conversarem, não é, vão saber que por caminhos diferentes, porque os caminhos da vida são diferentes, todos querem o bem da cidade. Eu só trabalho por isso. O Prefeitura nos Bairros tem me feito muito bem como cidadão, como artista, como pessoa pública, porque é claro que a gente não inventou a roda, não é? Existem experiências similares a esta. Eu mesmo em Canoas vivi, o Prefeitura na Rua. Em Porto Alegre, na gestão Fortunati, havia o Prefeitura na Comunidade. Este é muito diferente e vem muito... O que é diferente? Porque, assim, não tem aquele atendimento tão protocolar, tão organizado. São serviços que nós levamos para os bairros. Serviços vão desde, assim, o corte de cabelo. Pode ser que pessoas achem isso extremamente banal. Para quem não tem dinheiro para cortar seu cabelo, tinha filas para cortar cabelo, tinha filas para fazer consultas de saúde, desde o teste de HIV, mamografia. Incrível como as pessoas precisam de serviços, e a ideia era essa. Claro, ouvir a população. O prefeito disse, eu não quero ficar sentado, eu quero ficar circulando, e ele circulou o tempo todo, que é das 10 da manhã às 16 horas, não é? Falando. E quando as pessoas veem que ele para, que ele fala, que ele ouve, tinha uma menina que estava braba com ele porque tinha parado a aula de dança na escola. Então ele chama o secretário de educação e ele fala com a menina de um jeito absolutamente respeitoso. E isso é o diferencial, não é meramente assim um atendimento. E outra coisa, o projeto começa antes do dia. No dia, por exemplo, eu sou frentista dessa história porque ele pediu que eu fosse uma das cabeças pensantes do projeto, e isso eu sei fazer muito bem, essa coisa do coletivo, de organizar a produção, a logística de um evento.
pela minha história de 40 anos fazendo produção de teatro, é claro que eu sei isso. Então, o que aconteceu? Comecei a conhecer as pessoas. O primeiro foi no bairro Mário Quintana, no Parque Chico Mendes, que era o coração do bairro, que era um parque lindo, mas abandonado, que a população já não desfrutava mais. E eles pediram, e dessas conversas pediram assim, Luciano, se nada mais acontecer, mas se vocês reformarem os vestiários e o banheiro do parque, tudo já valeu. Então é tão bonito conseguir chegar num sonho para as pessoas. Não é no meu sonho, é no sonho de outras pessoas, daquela comunidade, daquele encontro. Os artistas de hip hop do bairro já vão ter a sua semana do hip hop com o fórum do hip hop organizando junto com a secretaria. Ou seja, o próximo é dia 24 na Ilha da Pintada, não é? E que vai envolver toda a população das ilhas, não é? Vai ter um sistema de ônibus levando e trazendo e devolvendo as pessoas. Esse transporte também a prefeitura está preocupada. As pessoas, não é assim, estamos em tal local, as pessoas cheguem lá. Não, há uma organização do transporte para facilitar o acesso das pessoas. No caso das ilhas, total preocupação. A gente não, é isso que eu digo, a gente constrói junto com as lideranças daquela comunidade, seja conselheiros do OP, lideranças de associações do bairro, professores relevantes das escolas. Eu não sozinho, com uma equipe de pessoas, a gente vai, senta, conversa, levanta demandas, vê o que tem deles na prefeitura que está parado. É muito recente, nós tivemos apenas uma edição. Sim. Que foi muito exitosa, até Deus ajudou, porque naquelas 2 semanas que choveu sem parar, no dia parou, tinha sol, o parque estava ocupado, um parque que eles não usavam mais. Né? Eu conto a história do banheiro, que o banheiro estava há mais de 10 anos abandonado, destruído. Sim. E tinha nascido uma árvore dentro do banheiro. Não era um pé de tomate, era uma árvore. Era uma instalação da Bienal aqui, um banheiro em destroço com uma árvore lindíssima. E as pessoas querendo usar, as senhoras, as famílias, as crianças. Não podiam. Então, já na ilha, o que eles mais estão pedindo é que a gente consiga assim, um serviço para tirarem documentos, não é? E é bonito, eu me comovo, eu não estou pedindo votos, eu não serei nunca candidato a nada. É que são demandas que são fáceis para algumas regiões de Porto Alegre e que para eles fazem uma diferença imensa. Brutal, imensa. Imensa. As pessoas não têm como, porque há um deslocamento. Não, mas olha só, aqui na Zona Sul eu vou ali no Tudo Fácil, né, já que nós estamos com a TVU na Zona Sul. No centro é tal lugar ali, na antiga sede da Caixa Econômica Estadual. Pessoal na Zona Norte é outro. Nos bairros populosos e espalhados na cidade, é fácil. Agora, na periferia, esse serviço não chega. E não chegando, claro, as demandas das pessoas são demandas que para muitos pode ser. É isso o problema deles? Sim, o Estado falha nisso, o Estado tem que chegar. E é muito legal porque não é assim, vou naquele dia, viro as costas, acabou meu comprometimento com aquele bairro. Não é. O projeto quer que haja esse diálogo permanente sem burocracias, comigo. Deixo com todos eles meu telefone celular, eles me ligam o tempo todo. Acordo todos os dias no grupo de WhatsApp que a gente faz com mensagens bonitas de bons votos naquele dia. É muito interessante a ligação. Esse festival, essa semana do hip hop que vai acontecer em outubro, já é fruto daquela visita, ou seja, o papel da cultura, o papel cidadão, de formação. Por exemplo, uma das coisas que eles não tinham nesse bairro era hi-fi. Eles não tinham até usar o celular. O acesso é tudo para o celular, não tem como pegar você e colocar rede de Wi-Fi. E a Procempa implantou Hi-Fi no bairro Mário Quintana. Sábado, eles pareciam crianças usando e me chamando para eu ver eles usando o celular que funcionava. Pode parecer assim, isso é banal. Demanda do dia a dia.
Mas essa é a prefeitura nos bairros, a demanda do dia a dia, a vida real do dia a dia, o que tal. Por exemplo, uma coisa muito legal que lá deu certo, nós a prefeitura, credenciou os vendedores do bairro. Então, todo mundo almoçou, lanchou, fez com o que foi produzido naquele dia pelos ambulantes, vendedores do bairro. E eles estavam muito satisfeitos, porque venderam porque tinha muita gente da comunidade desfrutando do evento. 24 nas ilhas. Bom, a partir disso, qual vai ser a periodicidade? Já é quinzenal. Nosso prefeito não nos poupa de nada, então ele podia ter feito isso de uma vez por mês, não. Ele quer de 15 em 15 dias e assim será feito. O terceiro já é a Lomba do Pinheiro. A gente vai como... E uma coisa legal também que aconteceu, muito bonita, é que conselheiros e líderes dessas regiões foram ver. Já estão se preparando para ir nas ilhas, para acompanhar. Sim, o pessoal da Lomba do Pinheiro, as lideranças vão lá nas ilhas ver o que está acontecendo para se preparar para o deles. Exato. E começam a conversar, começam a trocar figurinhas. Isso é um grande exercício de cidadania. Que a cultura esteja envolvida nisso, porque tem ramificações. Oficinas de teatro. Nós, na secretaria, a partir de julho, vamos abrir o edital das 23 oficinas de cultura que vão circular pelos bairros mais frágeis, mais longes do centro, não é? E então, como é que você contra um prefeito que está me deixando eu trabalhar num projeto dessa envergadura, dessa relevância social? Eu não posso, eu tenho que defendê-lo, mas eu tenho, é porque eu quero, não é porque me pedem, não é porque eu me sinto obrigado a isso. É o meu Xangô na cabeça que não suporta ver injustiças e que eu tenho que falar. Tenho um profundo respeito por quem discorda de mim. Quando vem com educação, quando ouvem, porque ninguém mais quer ouvir, todo mundo quer acusar e gritar. Falar sozinho. Eu faço teatro, eu sei que é preciso para a comunicação acontecer, ter quem fala, quem assista e que se estabeleça diálogo. Então, enquanto houver essa vontade de dialogar, o que interessa? Interessa que Porto Alegre melhore, se nem tudo é resolvido de uma vez apenas, mas que haja um processo de credibilidade. Nós vivemos um tempo de extrema intolerância, de extrema insatisfação, descrença, todos sentimentos que deixam as pessoas muito sem paciência. As pessoas têm toda a razão de estarem impacientes, mas isso não é motivo para negar as tentativas legais, válidas, de que os poderes, o poder público, esteja incentivando. Nada é feito para melhorar a vida dos cidadãos, todos os políticos são corruptos, tudo é errado, explode o mundo, e aí certamente se explodir o mundo a culpa é do Marquesan? Claro que não. É isso que eu venho com muita firmeza, serenidade e humor a afirmar. As coisas estão andando e a gente está trabalhando para melhorar a cidade. Não é pouco isso. Estou conversando com Luciano Labarce, secretário municipal de Cultura de Porto Alegre, fazer um rápido intervalo. Deixar 3 questões assim para o segundo bloco, né? Festival de Inverno. Como é que está a situação de sair, não sair desse festival de hip hop, mas tem 2 assuntos que eu quero conversar, mesmo que rapidamente com ele: acampamento Farroupilha e Carnaval 2018. A gente volta em instantes no oferecimento da Celulose Rio Grandense. Volto com Luciano Labarce, secretário municipal da Cultura. Meu próximo entrevistado já está aqui no estúdio conosco, mas vamos lá, vamos acelerar, porque são várias as questões. Você falou festival de hip hop. Quando? Onde? Como? Por quê? Não.
Quando, só para reafirmar a data? Nós estamos em pleno processo de construção com o Fórum de Hip Hop, que funciona muito em Porto Alegre. Tá. Já temos o mês, que é outubro, dentro de um outro evento muito significativo que se chamará Inclusão em Cena, que é um filho dileto do Porto Alegre em Cena, que acontece em setembro, mas que certamente, como ele não me poupa de nada, vai me fazer voltar aqui para falar. Porto Alegre em Cena, a gente vai fazer um especial só para Porto Alegre em Cena. Acampamento Farroupilha, são 500, 600, 1 milhão de pessoas em setembro no Parque da Harmonia. Cai na tua área também, auxiliar na organização. A organização é do MTG, o MTG reafirma a todo momento que não quer dinheiro público, quer serviços, o que é certo, tem que ter mesmo. Como é que está isso aí para vocês na prefeitura? Está um bom diálogo. Nós já conversamos várias vezes com a diretoria do MTG, inclusive o próprio prefeito já os recebeu. Estamos andando. A nível de constatação, não há dúvida, é o maior evento de Porto Alegre, é o que maior potencial turístico apresenta para atrairmos então a roda da cadeia produtiva do turismo, da economia, não é? E a gente tem que dar atenção que um evento desse porte, desse tamanho, com essa duração, merece. Mas as conversas estão andando bem. Tá. Carnaval. Esse ano foi muito complicada a situação do Carnaval. Para o ano que vem, o que está sendo projetado? Porque, afinal de contas, é aquele negócio. Esse ano saiu o Carnaval, o ano que vem tinha um espaço para se debater mais o assunto. Quais são as definições em relação a 2018? Veja, a definição que o prefeito nos deu, o norte da prefeitura é esse, é independizar os eventos. Não haverá verba orçamentária, mais uma vez, no Carnaval. Isso é a orientação do prefeito. Eu sei, porque continuo falando, não pensem que passou o Carnaval, eu não os recebo o pessoal da Liesa, da Liga, etc. Eles estão fazendo todo o projeto para ser leis incentivadas e prospectar patrocínios, enfim, que o evento realmente passe a ser da Liesa, da Liga, com recursos captados por eles. Qual é a diferença? Tem 1 ano de diferença para planejar isso e não 1 mês como nós tivemos nesse ano. Então, a perspectiva é que seja mais tranquilo, mas a disposição da prefeitura é a mesma. Tá, então não teremos dinheiro público, teremos o apoio da prefeitura no que puder e principalmente também naquela questão de ajudar na captação. Eu penso, só para esclarecer, não são apenas os eventos externos, os próprios eventos constitutivos do calendário assinado pela secretaria também obedece a essa lógica. Vamos pegar o meu em cena, né? O Porto Alegre em Cena. Também obedece a mesma lógica de não ter verba orçamentária para pagar a cachês, etc. Então, nós temos que estabelecer um outro paradigma ao pensar a produção cultural, não é? Que é como nós vamos independizar esses grandes eventos. Isso é um processo, isso pede amadurecimento de todas as partes, isso não é feito de uma vez só, com uma canetada, mas é preciso começar, e é o que eu acho. Enquanto a gente está começando, nós estamos juntos, nós ficamos juntos do Carnaval e vivemos o processo junto com eles, até o dia do desfile que acabou saindo. E assim, enquanto nós precisarmos estar juntos, acompanhando, orientando, somando forças e esforços, nós vamos estar, mas é dentro dessa linha. Nós temos que mudar a relação entre evento, verba orçamentária e prefeitura, porque não há dinheiro em caixa para atender todas as demandas dessas áreas e a cultura está nessas áreas. Na programação do início do ano, ainda sem o orçamento de vocês, porque esse orçamento ainda é o orçamento do ano passado, feito pelo governo passado, a ideia do Festival de Inverno. Você esteve aqui, conversou comigo que era uma ideia, o Sérgio Gonzaga, que é um proponente, enquanto secretário ele fez o Festival de Inverno. Que tamanho
será o Festival de Inverno desse ano? O que se consegue fazer? O Festival de Inverno vai ser lançado no dia 26 de junho. Eu lamento, eu não vou abrir a minha boca aqui para anunciar absolutamente nada da programação. Como é que vou ter que é tu que vai falar dia 25 de junho comigo, 26, é o Sérgio, vou ter que trazer alguém. Sérgio, o Eduardo Wolff, o secretário adjunto, não é? A única coisa que eu adianto é que dia 26 de junho, com a presença de um dos maiores escritores da língua portuguesa, o português Gonçalo M. Tavares, que vem abrir o lançamento do Festival de Inverno. Aí sim, no dia 26, nós vamos lançar publicamente a programação. E eu que não tenho lido os cadernos de cultura, ou tu está já pelo menos me dando uma informação em primeira mão? É o Gonçalo que vem. Ou já saiu essa informação e eu não? Acho que não, acho que a minha língua solta te deu uma informação em primeira mão, mas é isso, é uma honra. Eu já li pelo menos 8, 9 livros do Gonçalo, é um grande, grande escritor. Eu acho que ele está no páreo, inclusive, para receber um Nobel, se não agora, daqui a alguns anos, pela excelência do seu trabalho. Eu o conheço, eu já estive com ele em outra ocasião e ele é extraordinariamente articulado, um pouco kafkiano, um pouco na dele, assim, e com uma obra literária extraordinária. E é este homem que vem falar sobre criação literária e que vem, então, dizer sim, haverá Festival de Inverno, é o 9º, será a 9ª edição do Festival de Inverno, que retomará com tudo em julho. Bom, agora eu só posso encerrar a entrevista. Temos uma informação em primeira mão. A imprensa é fogo, meus amigos. Temos uma informação em primeira mão essa noite, né? Já sabemos quem veio abrir Porto Alegre. Podemos trazê-lo aqui, porque é um papo em português. Não tem aquele negócio da necessidade de tradução. Vamos batalhar essa entrevista, né? E eu quero te agradecer muito, né? Volte sempre. Eu já sei que 26 de junho tu não vai voltar, mas vai ter aqui o Eduardo Wolff ou o Sérgio Gonzaga para ampliar as informações do Festival de Inverno. E Porto Alegre em cena, a gente já tem o compromisso teu lá da primeira entrevista que tu ia vir conversar conosco. Eu venho também com o Fernando Zunho, coordenador de artes cênicas, que está tocando em cena esse ano com muita competência. Luciano, sucesso dia 24, portanto, nas Ilhas, a segunda edição do Prefeitura nos Bairros, da próxima vai ser na Lomba do Pinheiro e sucessivamente, começando pelas periferias, a ideia. Sim, a ideia é dos bairros mais necessitados ou distantes. Essa semana recebi o pessoal de Belém Novo, que é longe, e eles mesmos dizem isso, com as demandas também. Aguardem, a gente vai chegar lá com muita humildade, mas com muita vontade de estar junto. Não é português entregando espelhinho para índio, né? É prefeitura nos bairros. Querido, obrigado pela presença, uma boa noite, sucesso sempre. Luciano Labarthe foi meu convidado dos 2 primeiros blocos. Depois do intervalo, Hélio Carraveta conversa conosco sobre o lançamento do seu novo livro na segunda-feira. A gente já volta. O livro Jogando com os Pés, Treinando com a Cabeça, Gestão no Futebol, aborda temas diversos como a formação de atletas nas categorias de base, levando em conta ciclos de treinamento e objetivos, além dos princípios dos treinamentos e das concepções técnicas, táticas e físicas na preparação do atleta e da equipe. E aí segue o texto assinado por ninguém menos que Adenor Leonardo Bacchi, popularmente conhecido como Tite. Trabalhou com esse cara que está aqui na minha frente, que já me emocionou na chegada esta noite aqui na TVU, já me disse que o livro é dedicado em memória ao Fernando, e eu já vou embargar. Carraveta, prazer te ter aqui, querido. O prazer é meu. Ter oportunidade. Fernando, só para quem não sabe, Fernandão, no caso. O Fernandão. É nosso amigo. Essa oportunidade de comentar sobre esse é o meu 6º livro. Sim. Dentro Falei da na área, abertura do programa. que reúne
alguns assuntos que eu passo a ampliar de outros livros que eu já havia publicado, e os últimos 5 capítulos são capítulos novos, todos relacionados à gestão do treinamento do futebol. Meu objetivo maior, eu adorei o título, tá? Sim. Jogando com os pés, treinando com a cabeça. O Dunga teve sentado nessa cadeira, tu tá, o Tinga teve aí, eu espero que o Tite sente aí rapidamente. Mas os dois me disseram a mesma coisa. Felipe, treinamento hoje é o seguinte, você tem um moleque bom de bola, mas se o moleque bom de bola não tiver cabeça, sabe, o jogador médio supera ele, porque o jogador médio está com foco. É muito mais aqui o mental hoje do que realmente outras características, né, que a gente até há pouco tempo dizia assim, esse é um atleta de exceção, na Carraveta. E é uma verdade. O que aconteceu com o futebol nas últimas 3 décadas? O futebol tornou-se um esporte extremamente competitivo, onde os espaços para jogar são cada vez mais reduzidos. O domínio, o controle de bola, ele se dá em espaços reduzidos e as tomadas de decisões, elas se dão em milésimos de centésimos de segundo. Então o jogador tem que ter uma percepção hoje para jogar futebol muito, muito grande. E por outro lado, ele tem que ter uma capacidade para tolerar a pressão justamente para tomar decisões com espontaneidade. E esse é o grande problema que nós temos hoje, eu vejo dentro do contexto do futebol. Bom, professor, só para fazer a referência completa, né? Em memória na Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, eterno capitão América, campeão da Copa Libertadores e Mundial de Clubes FIFA 2006. E aqui é uma foto bem da chegada do Fernando no Inter, né? Quando o Fernando passou um tempo contigo, porque ele demorou a estrear, né? Ele não tinha condição, Sim. Ele veio da França, ele não tinha condição, né? E aí ele demorou a estrear. E aqui ele fez todo um trabalho de recondicionamento contigo, viraram grandes amigos. O Fernandão foi um grande amigo meu, de frequentar minha casa, eu tive uma relação muito estreita com a família dele. E depois, logo após a morte dele, nós estivemos lá em Goiás, né, Felipe? E foi um sofrimento, uma dor muito grande, e eu sempre tive vontade de homenageá-lo. Então eu esperei um momento para passar, para não explorar uma imagem do Sim. Fernandão como uma forma de explorar. Então, o que eu expresso aqui é um sentimento e uma história verdadeira, uma história muito forte. Desde quando o Fernandão chega a Porto Alegre, os primeiros 15 unidades ou 20 unidades de treinamento que ele se prepara, que faz todo um trabalho de preparação, que nós interagimos, ele treinando individualmente comigo, e depois diferentes momentos da carreira dele. Teve um momento da carreira do Fernandão que me marcou muito. O Fernandão chega ao estádio, chovendo, ele em tratamento com a pubalgia. Ele diz, professor, eu não tenho mais condições, eu vou abandonar, vou pedir demissão, eu não tenho mais condição. Ninguém acredita na minha dor, eu tenho uma dor. Eu disse, não, ninguém acredita na tua dor, tu tem a dor. Não, tu pode aparentar que está bem, mas a pubalgia, tu só sente ela em ações específicas, em movimentos específicos. E tu não tem condições de realizar esses movimentos. A própria fisioterapia, o departamento o departamento médico é consciente disto. E tu não pode tomar uma atitude desta. Aí ele me convida para ir para Goiás. Aí eu peço autorização para a direção do Internacional e acompanho ele em Goiás 8 dias. Esse rapaz treinava, fazia fisioterapia, ele dedicava o tempo dele entre 8 e 10 horas por dia em treinamento na casa dele. Ele ia para a clínica, ia para as academias, ia para as pistas, ia para o campo, treinando 8 a 10 horas por dia. Ele era um rapaz de uma abnegação muito, muito grande, extremamente disciplinado, competitivo e altamente inteligente. Quando a gente fala percepção e inteligência, o Fernandão sempre teve percepção e inteligência. Eu falando para a Fernanda sobre isso, a Fernanda disse, Hélio, o meu marido sempre foi um cara muito que diferenciou ele no futebol foi a inteligência. Então o próprio título não foi com essa intenção. Mas a intenção foi outra, mas o próprio título ele combina com a própria história de vida do Fernandão no futebol. Bom, assim, grosso modo, se a gente falar assim, o futebol gaúcho vem com essa força
de treinamento, observando antes que outros estados brasileiros a condição física, da era do foguinho, aí depois você tem um estágio ali na década de 70, que é a chegada do Gilberto Tim, né? E aí é uma formação de preparadores físicos do Rio Grande do Sul. Mudou muito isso, né? Hoje o treino é muito específico. Nós, torcedores, muitas vezes olhamos e dizemos assim, é só isso que eles vão treinar? É porque a gente não observa a carga que vocês dão, é isso? Exatamente. Fernando, nós vemos assim, eu tenho um estudo que eu complemento aqui, estudo pioneiro dentro desta área. Eu procurei entender as concepções do futebol brasileiro na história contemporânea do futebol brasileiro. E eu pego os anos 50, onde o Brasil é bicampeão do mundo. Naquele período predominava o quê? Uma concepção pré-científica. A ciência ainda, ela não participava diretamente do contexto futebolístico. Nos anos 70, que o Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde, antes da Copa do Mundo, a equipe mais bem preparada fisicamente, com base no método do Cooper e do teste de Cooper, que o Cooper teve uma relação muito grande aqui da Escola de Educação Física do Exército. Então, naquele momento, independente disso também, na seleção de 70, veio Lamartine Pereira da Costa com toda uma teoria e com publicações internacionais relacionada ao treinamento em altitude. Então, o Brasil começa a se valer de método científico, o método do Cooper, a altitude, o trabalho de força de Raul Mollet naquela época. Então, é o boom dentro da história do treinamento desportivo no futebol brasileiro. E ali começa com Zagallo, Coutinho, o Chirol, Parreira, Lamartine Pereira da Costa e outros que eu posso falar agora. Nesse momento nós temos uma concepção. E o time brasileiro nesse período, que tem a maior estrutura de treinamento dentro desta concepção, eu digo que o Gilberto Tim, assim como ele levantava peso, ele levantou troféus no Internacional. Porque o Internacional também foi um time que era um time treinado à base de força. Se nós pegarmos o time do Internacional nos anos 70, tu vai ver um time de imposição física, que era o Manga, um jogador de imposição física. Aí tu tinha lateral direito, um Cláudio Duarte de imposição física. Tu tinha o Figueroa de imposição física. O próprio Marinho tinha imposição física, o Pontes de imposição física. E tu tinha o lateral esquerdo, Vacaria de imposição física. Tu tinha na frente da área Caçapava de imposição física. Tu tinha dois jogadores que eram uns talentos tecnicamente, mas com uma grande capacidade de endurance, que era Paulo César e Falcão. Tu tinha Lula, que era um jogador de habilidade. Em compensação, tu tinha um centroavante e um ponteiro direito, que era Valdomiro, Flávio, qualquer outro centroavante, Dario, que era de imposição física. Então, associado ao treinamento de força, com as características genéticas desses jogadores, o Internacional foi um time de força, que representou realmente futebol força no futebol brasileiro. Ali inicia o período científico, mas esse período científico, nós entendemos ele como um período científico mecanicista, tá? E tecnológico, porque o que acontece? Tu vai buscando tecnologias, vai utilizando a estatística e tu usa métodos de condicionamento muito repetitivos, de repetição. Então ele tinha um fator mecânico que muitas vezes trabalhava muito pouco o componente cognitivo pelo próprio contexto sociocultural do mundo. Aí nós estamos mudando essa concepção científica, mecanicista tecnológica, nós estamos passando para um outro modelo de treinamento, que é uma concepção científica sistêmica ecológica. Quando eu falo sistêmica, hoje o mundo é globalizado. E ocorre uma inter-relação dentro da área do conhecimento do futebol, nas mais diferentes áreas, entre as diferentes equipes do mundo. E ecológico. Por que ecológico? Porque eu tenho que adaptar, eu não posso pegar o modelo do Barcelona e levar para o Internacional. Como eu não posso pegar o modelo do Internacional e levar para o São José. Então, esse contexto eu tenho que adaptar. Então, nós estamos partindo para uma outra concepção de treinamento, que é esta concepção, dentro de uma perspectiva científica, que é uma concepção sistêmica, porque, o mundo hoje é globalizado, as inter-relações das áreas do conhecimento, elas estão associadas. Tá? E ecológica, porque o ambiente é muito importante em tudo. O método do futebol é muito diferente cientificamente do método do basquete, do vôlei, de outros esportes, porque a gente entende atleta
Sim, bom, tem que estar bem condicionado fisicamente. Mas aí tem as valências de cada um. E as pessoas muitas vezes dizem, mas por que, por exemplo, um jogador de basquete faz 3 partidas na segunda, quarta e sexta, muitas vezes em competições segunda, terça, quarta, ou um jogador de tênis, né, num torneio, consegue fazer 3, 4, 5 horas de jogo e eu não vejo o jogador de futebol com isso. Como é que é isso? Vou te explicar. Em relação à complexidade do futebol, tanto do ponto de vista neuromuscular, como do ponto de vista bioenergético, ela é muito diferente, ela não é muito, ela é totalmente diferente de outras modalidades esportivas. Começar que o futebol tu joga com os pés. Então a motricidade com os pés, comparado com as mãos, já começa uma diferença muito grande. O terreno de jogo, ele apresenta características diferentes de campo para campo, o solo, a grama, o orvalho, a chuva, apresenta características diferentes. Independente disso, nós tínhamos até pouco tempo, as dimensões do campus também são diferentes. Os espaços laterais e expostos do fundo, hoje já começou a padronizar, mas joga com o pé. E estas outras variáveis também. Independente disso, tu tem um time que joga com inferioridade numérica, pode jogar 89 minutos se perder um jogador. E no basquete, o jogador, em outras modalidades de jogos esportivos, ele é substituído. Então, tu não joga um jogo inteiro com inferioridade numérica. E aí, Felipe, outro aspecto interessante. Tu falou do voleibol. Uhum. Eu tenho um jogador de 1,98 m, 2 jogadores de 1,98 m, com uma condição, com nível de salto X, com nível de força X. Eu tenho um jogador com 1,82 m, com nível de força X mais 2, o outro X mais 2, superior a esse aqui. Mas em compensação, esse aqui, esse de 1,98 m, ele vai ser muito mais eficaz num bloqueio defensivo. Ou seja, por quê? Cada um mesmo, não tem como a gente comparar. Pela sua biotipologia. Tu não está preocupado, tu não pode dizer que aquele jogador de 1,80 m é fisicamente pior, não é fisicamente pior. Ele tem características físicas que não são ideais, mas ele pode ter parâmetros físicos que são melhores. E outra coisa, no futebol, as pessoas analisam o futebol, isso é um tema que eu venho trabalhando há muito tempo, desde 2006, 2004, 2006. Quando tu analisa uma equipe, tu diz assim, essa equipe não tá mal fisicamente. Eu não posso dizer que uma equipe está mal fisicamente, nem que uma equipe está mal tecnicamente. Porque assim? Quando uma equipe... Porque essa é a corneta que mais... Não, exatamente, não, mas é justamente isso que eu quero colocar. Eu estou te colocando sobre o ponto de vista científico, com estudos, e não sou eu que... Se tu buscar dentro da literatura, tu vai ver. Mas as pessoas insistem. Eu posso analisar cada jogador individualmente sob o ponto de vista físico. Certo. Não posso analisar a equipe sob o ponto de vista físico. Eu não posso fragmentar uma equipe. Porque a equipe é um conjunto. Ela é técnica, ela é tática, ela é emocional, ela é organizacional, ela é relacional. Então, quando a gente diz assim, o time morre no segundo tempo, que é algo que o senhor está acostumado a ouvir. Sim, assim, o time morre no segundo tempo. E aí? Tá, o time morre no segundo tempo. Esse é um problema físico, está mal fisicamente. Exato. Eu posso dizer assim, então tem que provar que os 11 jogadores, ou os 10 jogadores, ou 9 jogadores, 8 jogadores estão mal fisicamente. Eu tenho que identificar que eles estão mal fisicamente. Porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes as equipes se desorganizam no decorrer, no terceiro último tempo de jogo, elas dão espaço no último terço de jogo, e muitas vezes tu tem a impressão que está mal fisicamente, ela está desorganizada. E se tu vai ver o índice daqueles jogadores, eles têm índices muitas vezes elevados. Eu estou te falando isto com propriedade, porque eu tenho jogadores que foram jogar, posso te dar um exemplo. O Índio chegou a jogar 50% das condições dele e foi considerado o melhor jogador em campo. E na condição física era 50%? Estava 50%. Por quê? Porque o time está organizado e a função que ele exercia favorecia. Então parecia que ele tinha, porque técnica e taticamente ele apresentava uma performance elevada. Hoje, com a tecnologia existente, não tem mais achismo nisso. Não existe. Né? Não tem mais achismo, né?
Quer dizer, vocês pegam o mapa de calor, vocês pegam, eu não sei o nome daquele... Tu tem o GPS. O GPS, né, que usa embaixo ali. Quando os jogadores tiram a camiseta em campo, vamos ver se a gente acha uma foto disso até para ilustrar. Tiram a camiseta, saem ali com aquele coletinho que fica bem grudado. Aquilo é um GPS. Sim. Aquilo é um mapa de calor que vai se formando, então o senhor no Inter, no Grêmio, o preparador físico... Sim, o Rogério. O Rogério no Grêmio, o preparador físico do Flamengo, o preparador físico, qualquer time hoje que tem uma boa estrutura, tem esse mapa de calor, sabe onde os jogadores correram e como correram. O que acontece? Esses jogadores são monitorados, treinamentos e jogos. E quem monitora é o Crescente, doutor Luiz Crescente, que é fisiologista da seleção brasileira e acompanha esses mesmos parâmetros da seleção brasileira e esses mesmos parâmetros, jogadores da seleção brasileira que estão servindo diversos clubes no mundo. Tem o Felipe Irala, que é assessor da fisiologia, que fez curso na Espanha, em Portugal, há 5 anos realiza esse trabalho. Se eu não me valer das informações deles, porque muitas vezes eu passo 10 treinamentos sem campo, porque eu estou trabalhando com retreinamento, eu trabalho na coordenação de performance. Então, pelos dados, não aparece um declínio em termos de estado de treinamento. Bom, deixa eu voltar para o livro aqui, porque é o seguinte, passa muito rápido esse tempo aí. Segunda-feira, onde o lançamento do seu 6º livro, o Jogando com os Pés, Treinando com a Cabeça, Gestão no Futebol. Aqui no shopping da Barra, na champanheria... Barra Shopping Sul. No Barra Shopping Sul, na champanheria Natalícia, a partir das 19h30. Dá para tomar um espumantezinho. Vai ter ali uma cortesia, isso aí é uma... é uma cortesia da empresa, junto com a editora e de uma equipe que está fazendo a promoção do livro junto com a editora Sulina. Eu tenho que agradecer também ao editor da Sulina, que tem me prestigiou nesses meus 2 últimos livros e tem me incentivado muito a escrever outros livros. O senhor é PhD, né? Então é outra coisa, tá? Agora eu quero saber o seguinte, um PhD escreve livro para o Felipe entender? Ou é um livro para quem é do esporte, conhece esporte? Eu vou ler o livro e vou entender. O senhor teve essa preocupação de fazer assim, para o Felipe, para os leigos entenderem? Eu tenho certeza que 90% do livro tu vai entender. Um ou outro dado, como tu milita no futebol, tu vai buscar um pouquinho de referência, vai ler 2, 3 vezes, mas tu vais entender, tá? Porque tem alguns aspectos aqui. Aqui esse livro eu quero colocar para vocês também, que eu utilizo... a minha vida, Felipe, foi sempre dentro da pista, das quadras e dos campos. Eu nunca saí disso aí. Então, o que acontece? Aqui, os profissionais do Internacional, alguns trabalhos práticos, teóricos, eu utilizei muitos trabalhos de profissionais do Internacional. O Wilson, das categorias de base, o Odair, da equipe principal, o Maurício, da equipe principal, e do Guto Ferreira, que já tinha colaborado outra vez com o meu livro, tem aqui trabalho dele também. Isso aqui é legal, tá? Porque a gente ouve falar, assim, boletim de rádio, né? O jornal também está ali no texto, mas tipo assim, hoje eles fizeram um treino técnico, campo reduzido, 8x8, né? 8 apoios e tal. A gente não sabe isso. Aqui está o gráfico explicando o que é. O que é o desgaste físico, quais são os objetivos, por que quer. Então é um livro bem interessante. Outra coisa, é um livro com base no trabalho de campo, não é um livro com base em revisão de literaturas, não, são experiências práticas dentro do campo, claro, fundamentado com inúmeros autores. E muito bem ilustrado. Estou vendo aqui várias fotos e vários gráficos, quer dizer, é para a gente entender mesmo modelos de treinamento semanal com um jogo, tem a diferença de um jogo, 2 jogos, quer dizer, como é que é a carga que vai se dar. Eu imagino aqui que eu vai entender, mas que principalmente seja um livro também dirigido a quem é da sua área. O pessoal vai ter aí uma noção básica de como condicionar uma equipe treinando a cabeça e os pés. Sim, eu uso um vocabulário, procuro usar um vocabulário acessível. Eu não vou tanto ao senso comum e não vou tanto a uma terminologia
científico. Eu procurei que ele fosse bem acessível para quem se interessa por futebol. Eu acho importante procurar entender o futebol, o contexto do futebol. Eu acho que eu tenho alguns deveres ainda na minha vida. Porque eu tive uma oportunidade de ficar tanto tempo envolvido no esporte de alto rendimento, 22 anos no futebol. Então eu tenho que socializar conhecimento, valores e princípios nessa altura da minha vida. Então isso é muito importante. Isso aqui não deixa de ser um livro que eu tenho esse intuito de valorizar princípios, valores, regras e conhecimento dentro da área do futebol. Vocês podem outros autores terem visões diferentes, a análise crítica ela é importante, mas a essência é esta: socializar o conhecimento, princípios éticos, morais dentro do esporte, valores que são importantes. Que é o que mais importa no esporte hoje em dia. Segunda-feira, 7 da noite? Segunda-feira, 7h30 da noite. 7h30. Então eu te espero lá. Vou te esperar. Professor, obrigado pela presença aqui. Sucesso. Jogando com os pés, treinando com a cabeça, gestão no futebol, sessão de autógrafos, segunda-feira, 7h30 da noite no Barra Shopping Sul. Obrigado a você pela sua presença. Tenham todos um excelente final de semana. Acompanhe as nossas reprises. A gente volta segunda-feira com mais um programa inédito. Tchau.